dedo do preso. A pergunta é, cortar dedo do preso é um ato legal ou ilegal? Certamente legal. Certamente legal. Um ato completamente antijurídico. Mas causou danos a este preso? Claro que causou. Ele perdeu um dedo da mão. Causou danos gravíssimos. Então o Estado será obrigado a indenizar por esta conduta ilícita. Mas eu destaco, a conduta do Estado não se deve analisar a culpa, a ação, se foi de acordo com o direito ou em desacordo com o direito. O que importa para o Estado é o dano e o nexo causal, a simples materialidade da coisa. Se para a responsabilidade do Estado só importa a materialidade, então a sua responsabilidade não é subjetiva. Ela é denominada de responsabilidade objetiva. Basta apenas a materialidade do dano, diferentemente do direito privado, que deve analisar a conduta subjetiva do sujeito. Para finalizar, então, o tema do dia, eu vou abordar alguns tópicos interessantes. Por quê? Porque nós temos uma pequena exceção a ser realizada aqui. O Estado, ele é responsável pelas suas ações, e a responsabilidade é objetiva. Não precisa provar que a conduta do Estado foi antijurídica, foi em desacordo com a lei. Basta, então, ele realizar um ato, e aí já nasce a obrigação de indenizar. Só que, às vezes, o Estado ele não realiza atos e causa danos mesmo assim. Vamos pensar numa hipótese de uma omissão do Estado. O Estado deveria agir, porém não agiu. Neste caso, onde o Estado deveria agir e não agiu, também a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta a materialização do dano? Não. Neste caso, nós temos que fazer alguma ponderação. Eu vou colocar, então, um exemplo em primeiro lugar e depois a gente vai abordar como vamos tratar os casos de omissão do Estado. Vamos imaginar uma situação concreta. Eu, Eduardo, estou andando pela rua, feliz e contente, de repente piso numa boca de lobo, destampada. Caio no esgoto. Saio do esgoto todo machucado, cheio de bactéria, cheio de doenças, entendeu? E fico internado 6 meses. Em virtude disso, não consigo trabalhar, não consigo ganhar dinheiro, perco meu emprego. Olha só, eu pergunto, eu sofri um dano? Sem dúvida nenhuma. Eu caí dentro de um bueiro destampado, fui contaminado por doenças infecto-contagiosas, fiquei internado 6 meses e perdi meu emprego. Eu tive, então, danos morais e danos patrimoniais. Aí eu pergunto, quem deveria cuidar das ruas? Quem deveria cuidar do bueiro? Quem deveria tampar o bueiro? Você vai me responder, a prefeitura. Perfeito, a prefeitura, ou seja, o Estado. O Estado não cuidou. E agora? Eu posso processá-lo? A resposta é sim, eu posso processá-lo. Mas eu não posso falar que a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, que não depende de culpa. Por quê? O que aconteceu neste caso? Ele não agiu. Eu tenho que perguntar, existe um serviço público que cuida das ruas? A resposta vai ser positiva. E aí eu vou ter que questionar de novo. Este serviço público funcionou adequadamente? Não sei, professor. Pode ser que o malandro tenha retirado a tampa do bueiro há minutos antes da sua queda. Aí o Estado não consegue operar. Agora, se o bueiro estava lá destampado há 6 meses, você acha que o serviço público funcionou adequadamente? A resposta só pode ser negativa. O serviço público não funcionou adequadamente. Se eu então provar a culpa pelo mau funcionamento do serviço público, o Estado, em caso de omissão, tem que me indenizar. Mas aí eu tenho que provar a culpa. Se eu tenho que provar a culpa, eu tenho que examinar a conduta estatal. Portanto, a responsabilidade do Estado, em caso de omissões,
deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva. Bom, dita a exceção, nós acabamos de concluir o nosso programa, o tema do dia sobre a responsabilidade civil do Estado. Mas não saia daqui, não deixe de assistir o próximo bloco do programa, onde nós vamos abordar, nós vamos atender as questões relacionadas ao tema do dia com as dúvidas do público, no quadro Pergunte ao Professor. Então, até daqui a pouquinho. Estamos começando o segundo bloco do nosso programa Prova Final. Neste bloco, nós vamos tratar do quadro Pergunte ao Professor. Então, esclarecer as dúvidas do público em relação ao nosso tema do dia, responsabilidade civil do Estado. Vamos agora para o primeiro questionamento do público. Por favor, solta aqui para mim. Professor, é correto afirmar que a responsabilidade civil de todas as pessoas da administração pública é objetiva? É correto afirmar, sim. A responsabilidade civil de todas as pessoas da administração pública é objetiva, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que salientar que a responsabilidade do Estado, a responsabilidade objetiva, não se resume às pessoas que fazem parte da administração pública. Nós temos que pegar a norma jurídica para analisar essa questão. E quando analisamos a Constituição Federal, nós percebemos que a responsabilidade objetiva não se restringe ao Estado. Ela inclui outras pessoas que não fazem parte do Estado. Ou seja, ela inclui pessoas jurídicas de direito privado. Vamos ao artigo 37, parágrafo 6º, dar uma olhadinha no que diz a Constituição Federal neste tópico. Lembramos que nós já falamos desse dispositivo no primeiro bloco da aula. Veja só, diz a Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. É isso que diz o dispositivo constitucional. Quando ele diz as pessoas jurídicas de direito público, está se relacionando às pessoas jurídicas do Estado. Ou seja, está se relacionando, em primeiro lugar, à chamada administração direta. A administração direta é composta por pessoas jurídicas de direito público. Quem que nós temos aqui na administração direta? A União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Todas essas pessoas são pessoas jurídicas de direito público. Portanto, se são pessoas jurídicas de direito público, estas estão sendo regidas pelo dispositivo constitucional. Ou seja, a responsabilidade é objetiva. Mas além dessas pessoas, a administração pública é composta também pela chamada administração indireta. E na administração indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Mas vamos destacar só as de direito público. As pessoas jurídicas de direito público da administração indireta são autarquias, fundações, agências executivas ou reguladoras e associações públicas. Estas são as pessoas jurídicas de direito público, portanto, regidas pela Constituição Federal, portanto, adotam a responsabilidade objetiva. Mas, além disso, nós temos, ainda dentro do Estado, ainda dentro da administração indireta, as empresas estatais. As empresas estatais não são pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito privado. E podem, essas pessoas estatais, tanto explorar a atividade econômica, como prestar serviços públicos.